Meus irmãos e irmãs, é uma grata satisfação ter a oportunidade de novamente compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa ocasião. Eu quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. É possível que um voluntário ou voluntária faça essa leitura? Alguém se candidata? Ou, por favor, meu irmão, se você puder vir à frente, para que aqueles que nos acompanham em suas casas escutem a leitura. Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus diz o seguinte: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesses o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Beni, Serabias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Zozabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Continua? Continua, até o versículo 12. 12. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Muito obrigado, irmão. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Geralmente, quando pensamos no livro de Neemias ou no seu personagem principal, vem à nossa mente a reconstrução da muralha de Jerusalém. De fato, aquele foi um feito tremendo, uma façanha, não somente porque os judeus reergueram em 52 dias um extenso paredão, que estava derrubado há mais de 100 anos, mas também pela durabilidade e resistência da edificação. Até hoje, quem vai a Israel e visita a Jerusalém antiga,
que está no coração da cidade de Jerusalém, pode ver algumas pedras que foram colocadas por Neemias, Esdras e seus contemporâneos. Apesar dos 2.500 anos já transcorridos desde então. É uma construção imponente. Em 2011, Deus me concedeu a oportunidade de visitar esse lugar e caminhar em cima do muro. Dali você contempla os 4 bairros da antiga cidade: o bairro judeu, o bairro árabe, o bairro cristão e o bairro armênio. Não por acaso, a muralha de Jerusalém é uma das grandes atrações turísticas de Israel. Atualmente possui 4 quilômetros de extensão, sua altura média é de 12 metros e tem de largura média 8 metros e meio. Ao longo dela, ao longo da muralha, existem 34 torres de vigia e 12 portões de entrada. É uma grande obra de engenharia, patrimônio mundial da Unesco. Na época de Neemias, a muralha devia ter em torno de 1,5 km de extensão e era mais baixa que atualmente. Por mais que nos impressionemos com os detalhes que marcaram a reconstrução da muralha, que ocupam os 6 primeiros capítulos do livro de Neemias, essa não foi a maior obra na qual ele e Esdras estiveram envolvidos. Um evento de outra natureza e que perpassa, atravessa todo o livro, do primeiro ao último capítulo, se projeta mais longe que o assentamento das pedras e portões de Jerusalém. Trata-se da reforma espiritual. Essa obra do Espírito Santo na vida do povo de Deus, que aconteceu antes, durante e depois da reconstrução da muralha. Antes, porque no capítulo 1 desse mesmo livro, vemos Deus despertando Neemias para liderar os israelitas em Jerusalém. Neemias estava em Susa, capital da Pérsia, a 1.500 quilômetros de Jerusalém, e nós vemos no capítulo 1 como Deus despertou o coração de Neemias para atuar na cidade de Jerusalém junto aos seus patrícios. Porque nos capítulos seguintes, ou seja, a partir do capítulo 2 até o capítulo 6, vemos como condutas pecaminosas, tais como a exploração dos governadores e alianças espúrias com gente de outros povos, alianças condenadas pela palavra de Deus, vemos como essas condutas foram interrompidas enquanto os homens carregavam blocos e vigiavam a obra. É interessante, inclusive, ler o capítulo 4, porque ele é muito sugestivo em termos do que acontecia naquela ocasião. Enquanto os homens trabalhavam na reconstrução do muro, estavam aí com a pá ou com a enxada, tinham também a espada. O pregador inglês Spurgeon publicava semanalmente um jornalzinho, cujo título se baseava no capítulo 4 de Neemias. O título era A Espada e a Pá. Justamente porque os homens de Neemias trabalhavam com a espada e com a pá. Mas também vemos que essa obra espiritual, o avivamento que Deus operou na vida do povo de Israel nos dias de Esdras e Neemias, também marcou o momento posterior ao reerguimento da muralha, porque com a segurança do povo restabelecida pelo paredão e os novos portões, fez-se necessário eliminar práticas contrárias à lei de Deus e restaurar o que o Senhor havia prescrito. É o que vemos do capítulo 8 em diante. Aliás, existe uma conexão muito profunda, muito estreita entre os capítulos 8, 9 e 10. Estão entrelaçados. O 8 descreve basicamente 2 coisas. Nós escutamos agora há pouco a leitura. Primeira coisa descrita no capítulo 8, o solene ajuntamento em torno de Esdras. Enquanto Esdras lia a palavra de Deus, o povo estava atento. E a segunda situação mencionada nesse capítulo é a celebração da festa dos tabernáculos, ou festa das tendas ou das cabanas.
em obediência à lei que havia sido lida recentemente. O capítulo 9 nos apresenta o quebrantamento gerado pelo entendimento da palavra de Deus e também a oração feita pelos levitas. Ou seja, se no capítulo 8 a cena é a de Esdras lendo desde a alva, desde o momento em que o sol nasceu até ao meio-dia, a palavra de Deus. Em seguida o povo celebra a festa dos tabernáculos, porque viu que Deus estabeleceu aquela festa e era a época da festa, 7º mês. No capítulo seguinte, o capítulo 9, nós temos a descrição do quebrantamento, desse temor profundo que acometeu os israelitas, fruto da leitura da lei de Deus e a oração que eles fazem reconhecendo os seus pecados. Por sua vez, o capítulo 10 contém os termos da aliança que líderes e liderados fizeram com o Senhor como resultado do que é descrito nos capítulos 8 e 9. Capítulo 8, leitura da lei e celebração da festa. Capítulo 9, quebrantamento, oração. Capítulo 10, as coisas não podem continuar como estavam, vamos aqui fazer uma nova aliança, ou reafirmar a aliança antiga, certo? E aí vemos os termos da aliança. Nós não vamos fazer negócios no sábado, nós não vamos dar aos nossos filhos e filhas, aos filhos e filhas de outros povos, não faltará escala, serviço no templo de Deus. Enfim, eles tomam decisões práticas, concretas. A reforma espiritual, muito mais difícil e complicada que a reconstrução do muro, é o foco dessa parte do livro, capítulos 8 em diante. Findada a obra física, era necessário restabelecer as prioridades. Depois da cidade, a vida dos cidadãos. Era urgente que o culto ao Senhor, o ministério dos levitas, a guarda dos dias e festas solenes e a restauração das famílias, segundo os preceitos bíblicos, voltassem a ter primazia na vida do povo de Deus. A partir do capítulo 8, vemos os instrumentos divinos, Neemias e Esdras, sendo usados para o despertamento do povo. Essa parte do livro nos mostra como se comporta o povo que Deus desperta. É sobre isso que vamos refletir hoje e, se Deus permitir, no próximo domingo, à luz do capítulo 10. O povo que Deus desperta. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos ensina que o povo que Deus desperta é sedento por sua palavra. Que coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo toca em nossos corações, uma das consequências da ação dele é a sede pela palavra de Deus. Veja comigo o versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. Versículo 3, diz, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 9, segunda parte. Pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que cena fantástica, comovente o texto nos apresenta. O povo estava sedento por escutar a voz do Senhor. Disseram a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Porque essa gente se encontrava ávida, sedenta, carente, necessitada da palavra de Deus. É que o momento era histórico. Aquilo que havia sido sonhado por várias gerações, finalmente estava acontecendo. O povo que fez o pedido a Esdras vivia no presente aquele futuro idealizado por seus antepassados.
A plenitude dos tempos havia chegado para aquela geração. Era a primeira vez desde a destruição de Jerusalém em 587 a.C., que os judeus podiam escutar a leitura da lei de Moisés dentro da cidade reedificada. Não somente isso, como o templo já havia sido restabelecido nos dias de Josué e Zorobabel, não Josué, sucessor de Moisés, outro Josué, da época pós-exílica. Agora era possível retomar, pouco a pouco, a rotina que havia sido interrompida há mais de 140 anos, quando Nabucodonosor dera fim ao reino de Judá. Entre Neemias e Esdras e a destruição de Jerusalém, haviam passado mais de 140 anos. Era a primeira vez, depois de mais de 140 anos, exatamente depois de 142 anos, que o povo escutava a palavra de Deus em Jerusalém, com os muros restabelecidos, com os portões fincados, em segurança, com o coração agradecido por aquele momento. A cena, talvez, pareça estranha para alguns de nós. O que exatamente? A tristeza deles. Lendo friamente, podemos pensar que esses homens e mulheres deviam estar muito felizes pelo término da obra e pela oportunidade de iniciar, como nação, um novo capítulo de sua história. Mas note, pesava sobre eles a convicção de que estavam em dívida com o Senhor e que deveriam se endireitar. Eles sabiam que era um povo de dura cerviz, ou seja, um povo que não dobrava o pescoço facilmente. A culpa deles ainda não havia sido expiada, resgatada. E quando as pessoas não experimentam o perdão celestial para os seus pecados, perdão do qual emana graça restauradora, quando deixam de experimentar a doçura de Cristo, o vigor delas se torna, tal como Davi escreve, sequidão de estio, terra seca, perdem o alento de vida, perdem a alegria da salvação. Tanto a oração registrada no capítulo 9, como o juramento registrado no capítulo 10, atestam esse sentimento de culpa e vergonha diante do Senhor. Ou seja, depois que Esdras leu a lei de Moisés, o pranto, a culpa, a consciência pesada, fez com que eles se entristecessem e chorassem. Ademais, eles sabiam que mesmo na Jerusalém reedificada, ainda eram escravos do Império Persa, nem tudo eram flores. A sede em escutar a palavra de Deus era tão grande que homens e mulheres, pobres e ricos, campesinos e magistrados, acompanhavam a leitura bíblica por cerca de 6 horas, desde a alva até ao meio-dia. Essa ação de escutar a voz de Deus pela boca de Esdras foi espontânea. As pessoas pediram isso a Esdras. Foi coletiva, tanto homens como mulheres. Foi harmoniosa. O povo se reuniu como um só homem, irreverente. Por quê? Porque o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Mas não podemos explicar essa sede do povo pela palavra, tão somente pela singularidade daquele momento, daquela ocasião. Se assim fizéssemos, faltaríamos com a verdade ou com parte dela. Existe outro elemento fundamental nesse processo. E ele responde pelo nome de Esdras. Notem que, segundo alguns comentaristas, entre eles Kidney e Ruada, a cena do capítulo 8, essa cena que lemos aqui nessa porção bíblica, ocorre no ano 445 a.C. Mas quando lemos os capítulos finais do livro de Esdras, capítulos que oferecem o pano de fundo do capítulo inicial de Neemias, sabemos que o próprio Esdras já estava em Jerusalém desde 458 a.C.,
Ou seja, quando Neemias chegou em Jerusalém, Esdras já estava trabalhando na cidade como reformador, como escriba, como sacerdote, há pelo menos 13 anos. Esdras, como a Bíblia informa, era sacerdote e escriba. Não qualquer sacerdote e escriba, mas homem verdadeiramente temente a Deus. A Bíblia o descreve assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Meus irmãos e irmãs, quando a Bíblia afirma que um homem, nesse caso Esdras, tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, é porque esse homem realmente era sedento pela palavra do Senhor. Era um homem verdadeiramente piedoso, crente. Mas o lindo, o espetacular, o que nos impressiona em Esdras não era apenas o desejo, o interesse pela palavra, mas também de cumpri-la. Porque tem gente que gosta de ouvir uma boa pregação, uma boa palestra, gosta de ouvir áudios, certo? Mensagens de WhatsApp com mensagens religiosas, mas tem muita dificuldade de colocar em prática, de traduzir isso na vida real. A Bíblia diz que Esdras tinha o coração preparado para buscar, para ler, para meditar, para assimilar a palavra, para cumpri-la. E não apenas isso, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que Deus levante nessa igreja homens e mulheres como Esdras, que tenham sede pela palavra, mas que também têm disposição e lutam para cumpri-la. Pessoas ortodoxas, mas também que praticam, que mostram a ortopraxia, a teologia, a doutrina na prática, e que também tenham interesse em compartilhar, ensinar. Em resumo, podemos afirmar, o Espírito Santo quebrantou esse povo usando, em primeiro lugar, as circunstâncias do momento, e, em segundo lugar, o trabalho discreto, porém contínuo, de Esdras em explicar-lhes a verdade divina ao longo de vários anos. Meus irmãos e irmãs, a sede pela palavra de Deus deve ser estimulada em nós. Sem o desejo de crescer no conhecimento da palavra, jamais deixaremos de nos portar como neófitos na fé, como meninos espirituais. É interessante que Paulo aos Coríntios fala que não pôde dar alimento sólido, porque eles não tinham estrutura. Aqueles que têm filhos, certo? Ou já tiveram filhos, né? Que podem se lembrar, né, dos primeiros dias, dos primeiros meses dos filhos, sabem que, inicialmente, nem água nem suco, é só o leite da mãe. Mas chega um momento que, certo, a criança, ela já desenvolve a capacidade de receber alimento mais sólido. O meu filho Timóteo é um trator na hora de comer. O que você colocar, certo, ele devora. E depois pede mais e mais, ele não fala mais, e depois de falar mais e mais, leite. E às vezes a barriga está esturricada, certo? E a gente tem que parar, meu filho, você já comeu demais. Sem a sede pela palavra, pelo evangelho, nós jamais deixaremos de ser meninos espirituais. Essa bendita sede não nos leva somente à Bíblia. Não tem a ver com um conhecimento, um assentimento intelectual, a assimilação teórica da verdade, mas ao próprio Cristo, que é a palavra encarnada de Deus. O Antigo Testamento anuncia Cristo, o Novo Testamento descreve a realidade da sua vinda. Cristo é a palavra proclamada, Cristo é a palavra encarnada, é o Logos de Deus. É o próprio Evangelho, é o pão da vida, o maná celestial, a luz do mundo, em quem reside toda a sabedoria, o único capaz de salvar-nos do pecado e de nós mesmos e salvar-nos da ira vindoura. A sede pela palavra de Deus nos faz, inclusive, vencer dificuldades naturais. O reverendo Ronaldo Lidório, missionário da nossa igreja, da igreja presbiteriana, conta uma experiência muito marcante que Deus lhe permitiu
vivenciar no interior de Gana, onde ele foi missionário durante muitos anos. Ele estava ali trabalhando entre os concombas, a etnia, né, onde ele servia. E até então, ou seja, até o momento em que essa situação que eu vou mencionar ocorreu, ele trabalhava no plantio de igrejas e treinamento de líderes concombas. Mensalmente, o pastor Ronaldo Lidório se reunia com líderes de mais de 20 igrejas concombas. Alguns desses líderes andavam 4 dias para encontrar-se com o pastor Lidório. Naquela ocasião, naqueles tempos, todavia, naquela ocasião, a Bíblia não estava ainda traduzida para a língua concomba. Cada vez que o pastor Ronaldo se reunia com os líderes mensalmente, os líderes eram ensinados e decoravam de 12 a 13 versículos da palavra de Deus. Depois de andar 4 dias, se reuniam, passavam um dia reunidos, certo? E no dia seguinte, iniciavam a jornada de volta, mais 4 dias de viagem até a sua tribo. Após uma reunião, já se haviam passado 2 dias, o pastor Ronaldo avistou de longe uma irmã, uma mulher, que havia participado da mesma. E ao vê-la, ele pensou, alguma coisa muito séria aconteceu para que essa irmã, que esteve aqui há 2 dias, retornasse à minha presença. Porque a esposa dele era e é enfermeira. Quando essa irmã finalmente chegou à presença do missionário, ele perguntou, meu irmão, o que aconteceu? O que atrás aqui? Ela disse o seguinte, pastor, eu esqueci um dos versículos e voltei porque a palavra de Deus é preciosa demais para se perder pelo caminho. Eu voltei porque a palavra de Deus é preciosa demais para se perder pelo caminho. Ela memorizou o versículo e retomou sua viagem de 4 dias até sua tribo. Foi essa experiência, nos conta o pastor Lidório, que o levou a iniciar a tradução da Bíblia para a língua concomba. Pela graça de Deus, hoje o Novo Testamento já se encontra na língua concomba. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é preciosa demais para ser negligenciada. É preciosa demais para receber menos atenção que as redes sociais. É preciosa demais para ser aberto somente quando estamos na igreja. Como anda a tua sede pela palavra? Por conhecer mais de Cristo e do seu Evangelho? Como anda a tua leitura devocional? Quanto de nosso tempo diário investimos na meditação das Escrituras, na memorização dos versículos, na leitura de histórias bíblicas para nossos filhos e filhas? Como nos santificaremos longe do livro que é o poder de Deus para o seu povo? Do livro que muda vidas, casamentos, igrejas e povos. Esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Se nesse momento você não tem essa sede pela palavra de Deus, eu quero te convidar para que no final do sermão a gente ore, pedindo que Deus nos dê sede e fome da palavra. Porque sem palavra não há vitória sobre o pecado. Sem esforço, sem memorização, sem meditação, sem internalização da Escritura, meus irmãos e irmãs, nós não seremos instrumentos de Deus na sociedade, como foram Neemias, Esdras e tantos homens e mulheres de Deus na época bíblica e ao longo dos séculos na história da igreja. Lembre-se, a palavra de Deus é que levanta o caído, que restaura a alma, que converte o pecador, que confronta, mas também consola. É a palavra que alimenta a nossa fé, que vem por ouvi-la. É a palavra que levanta a igreja, é a palavra lida, entendida, guardada no coração, recitada nos momentos em que somos tentados, que é capaz de aproximar-nos de Deus e fazer com que fujamos do diabo e de suas hostes.
Oh, como eu amo a tua lei, declara o salmista. Oremos fervorosamente, supliquemos que Deus nos dê sede e fome de sua palavra. O povo que Deus desperta é sedento por sua palavra. Não há crescimento espiritual, não há descoberta de dons, porque todos os crentes têm dons, têm capacidades que são distribuídas pelo Espírito Santo. Não há vitória sobre o pecado, não há descoberta, identificação de dons, de vocação, de chamado, primeiro e segundo, como a irmã comentou hoje. Não há exercício correto dos dons espirituais. Não há restauração de matrimônio. Não há conversão. Não há transformação no lar, na família. Não há resgate das drogas, da pornografia, do álcool, do vício, no celular, nas redes sociais. Se não for Cristo habitando em nós, e Ele pode ser encontrado sempre na palavra. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Quando lemos a Bíblia em voz alta, ou mesmo em silêncio, Deus nos fala. O povo que Deus desperta é sedento por sua palavra. Mas há uma segunda lição, um segundo ensinamento nesse trecho maravilhoso da palavra do Senhor. O povo que Deus desperta não é apenas sedento pela palavra, mas também é ensinável. Versículo 7, diz o texto: o texto menciona o nome dos levitas, e a segunda parte do versículo 7 diz: dos líderes e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Note agora o versículo 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Existem pessoas que leem a Bíblia, mas que não a praticam. O conteúdo da Escritura não deve ficar restrito ou ser restrito à mente, mas deve descer e ser guardado no mais íntimo do nosso ser, no coração, que é o centro da vontade humana. Nosso irmão Martin Lloyd Jones falava que existem pessoas convencidas pela verdade, mas não convertidas de verdade. Tem pessoas que já se convenceram, já estão convencidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não foram ainda transformadas. Não são terra fértil, que produz a 30, a 60 e a 100 por um. É necessário que a palavra, uma vez lida e entendida, certo? Desça e faça morada profunda em nossa vida. Cuide das raízes, e os frutos virão no tempo certo. Nós não somos o que ouvimos ou falamos, nós somos o que fazemos. Por isso devemos ser ensináveis, reformáveis, pessoas capazes de ser buriladas e aperfeiçoadas. Na igreja onde eu tive a felicidade de pastorear, na Grande São Paulo, a igreja de Itapecerica da Serra, havia um presbítero, Josafá Viana. Era um homem do interior de Minas Gerais. Havia nascido e crescido no interior de Minas Gerais. Ele dizia: pastor, o galho da goiabeira, quando está verde, a gente pega o galho da goiabeira, a gente faz o que bem quer com o galho da goiabeira. É dobrável, é maleável. Mas quando o galho da goiabeira está seco, se você tenta dobrar, virar, ele quebra.
Meus irmãos e irmãs, o texto nos informa que a leitura de Esdras foi acompanhada pela explicação dos líderes do povo e também dos levitas. O versículo 8 afirma que davam explicações de maneira que entendessem o que era lido. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Que cena maravilhosa! O discipulado em prática no meio da igreja. Muito importante isso. Uma pessoa ensinando a outra como andar corretamente segundo o Evangelho, segundo Cristo. Pessoas mais esclarecidas, mais experientes, mais instruídas no conhecimento doutrinário, ensinando às demais. Essa época de Neemias e Esdras é marcada pela oralidade. Não havia Bíblia impressa nesse tempo. Na realidade, foram necessários mais 2000 anos para que se inventasse a imprensa. E na época dos reformadores Lutero, Calvino, Zwingli e outros mais, já era possível, certo, ter exemplares impressos da palavra de Deus. Nessa época, não. Nessa época era tudo transmissão oral. Tudo verbalizado, dito, falado. Não havia Bíblia impressa, muito menos celular. Pastor, eu vou ler aqui a Bíblia no celular. Não havia celular. Aliás, como eu disse, foram necessários quase 2000 anos para que a palavra de Deus fosse colocada nas mãos do povo. E isso impactou muito a história. Por quê? Porque durante muito tempo, na igreja cristã, a missa era rezada em latim. Alguns aqui podem conversar com seus pais. Por exemplo, a minha mãe, que tem 76 anos, ela se lembra de ir à igreja católica e escutar a missa rezada em latim. Desde meados da Idade Média, certo? Século V, VI, até a década de 1960, ou seja, durante mais de 1500 anos, as pessoas iam aos templos, às catedrais, e não entendiam absolutamente nada do que era lido. Por quê? Porque a missa era rezada em latim. E apenas aqueles que eram muito privilegiados do ponto de vista financeiro e intelectual, tinham condições de estudar, sabiam latim. Era uma minoria. Então, nos dias da Reforma Protestante, os reformadores entenderam o seguinte: a gente tem que acabar com essa história de missa, de culto, rezado em língua latina. Por isso é que a Bíblia foi traduzida. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Calvino apoiou a tradução do seu primo, da Bíblia, para o francês. E houve a popularização das Escrituras Sagradas. Fundamental isso, para que as pessoas pudessem entender e, a partir do entendimento, moldar, modificar, lapidar suas vidas à luz da bendita palavra de Deus. Ser ensinável é ser capaz de renunciar ao ego, ao eu, para fazer a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Você conhece essa história? Eu creio que sim. Escute. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O jovem rico tinha conhecimento bíblico. Ele sabia os mandamentos. Era religioso, praticava os mandamentos há tempos, desde que era muito jovem.
mas não era ensinável, não era apto para obedecer ao ensino de Cristo, não estava preparado para renunciar àquilo que ocupava o centro do seu coração, as riquezas, e por isso despediu-se do Senhor triste. Os contemporâneos de Neemias e Esdras demonstraram essa virtude, eram pessoas ensináveis. Notem que o povo estava triste. Última frase do versículo 9. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E então, o versículo seguinte. Ide, qual foi a ordem dos líderes? Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O versículo 12 nos diz, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Em outras palavras, em vez de continuar chorosos, lamentando os pecados que haviam cometido, chorando o ontem, eles receberam e acataram a instrução da liderança de Deus sobre eles. E foram o quê? Celebrar, foram festejar, porque essa é a festa do povo de Deus. A adoração pública, a comunhão dos santos, o partir o pão, o recordar a morte do Senhor, anunciar que Jesus voltará, que estamos aqui como peregrinos. Esse é o banquete espiritual. Meus irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. E esse povo, pelo menos nesse momento, foi ensinável, foi povo dobrável, maleável, capaz de mudar a atitude, mudar a postura. Por quê? Porque entendeu qual era a vontade de Deus. Todos precisamos ser maleáveis, dobráveis, ensináveis. Quem não é assim é gente de dura cerviz, que sofre muito na vida, além de trazer sofrimento aos demais. Lembremos do que escreveu de forma inspirada o homem segundo o coração de Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Às vezes os teólogos, os comentaristas bíblicos, especulam sobre por que Davi é o único personagem na Bíblia segundo o coração de Deus. A Bíblia não nos dá a resposta, mas alguns especulam que talvez Davi seja ou tenha sido o homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha uma virtude muito particular, uma virtude que não é encontrada na maioria de nós. Quando Davi entendia a palavra de Deus, Davi se dobrava diante do Senhor, se arrependia e mudava a atitude. Lembram do pecado de Davi com Batseba? Davi estava absolutamente cego, entorpecido. Chegou o profeta Natã, enviado pelo Senhor. Natã contou uma parábola e Davi, com seu sentido apurado de justiça, o homem dessa parábola tem que ser morto. Tu és o homem, Davi, porque tu fizeste isso com a mulher de Urias. Davi se humilhou, se quebrantou diante de Deus. Necessitamos ser pessoas ensináveis, maleáveis. Ao longo dos poucos anos de ministério, quase 20, tenho tido a oportunidade e a alegria de conviver com irmãos e irmãs ensináveis, maleáveis, e às vezes com algumas ovelhas mais difíceis. Uma delas experimentou o seguinte: era uma jovem, crente, mãe crente, irmão crente, e essa jovem
despertou o interesse de um rapaz que não era crente. Eu vou encurtar a história. Essa jovem foi aconselhada pelo pastor dela a não namorar com aquele rapaz. Por quê? Porque ele não era crente. E o julgo desigual não é apoiado, não é aprovado na Bíblia. A mãe também não estava satisfeita com aquele relacionamento. A jovem decidiu namorar o rapaz. Começaram a namorar. Rapaz, nada contra quem tem cabelo comprido, nada contra quem usa brinco, mas o rapaz tinha o cabelo comprido, usava brinco, cortou o cabelo, tirou o brinco, começou a frequentar a igreja, certo? Se portou muito bem, entrou na classe de catecúmeno depois de um tempo. O pastor e os presbíteros entrevistaram o rapaz, fizeram tudo aquilo que era necessário para realmente tentar descobrir que a intenção do rapaz em relação da igreja era legítima, era espiritual, era genuína. O rapaz foi recebido como membro da igreja. Enfim, vieram a noivar. Eu já ia passando para o casamento. Durante o noivado, a jovem descobriu uma traição daquele rapaz, que era o noivo dela. E outra deficiência do rapaz é que ele não gostava de trabalhar. Era preguiçoso. Criado na barra da saia da mãe. Com o casamento marcado, ele não se esforçava para buscar emprego. Quem buscava emprego era a noiva. E conseguiu emprego no hospital onde ela trabalhava. E quando ele passou a trabalhar, infelizmente, ele traiu a noiva com uma moça daquele mesmo ambiente. Mau caráter. Terminaram o noivado, mas depois de um tempo voltaram. E a moça finalmente se casou. Meus irmãos, encurtando mais ainda essa história, quando o casamento terminou, com menos de um ano, ela ainda estava pagando os móveis do apartamento. Aquela jovem, pelo menos naquele momento, foi pouco ensinável. Ela não levou a sério a palavra do seu pastor. Ela não tomou em conta a palavra, o que a sua mãe lhe dizia. Todas as evidências ela teve de que aquele rapaz não era um bom partido. Mas não era, pelo menos naquele momento, ensinável. E por isso sofreu muito. E trouxe sofrimento à sua mãe, ao seu irmão e à igreja. Não sejamos pessoas de dura cerviz. Peçamos ao Senhor quebrantamento. Você é ensinável? Quando seu pai ou mãe lhe chama a atenção, como você reage? Você, presbítero, diácono, pastor, como lida quando o conselho, junta diaconal ou presbitério, toma uma decisão diferente daquela que você gostaria? Você é daqueles que entende que a vontade de Deus é revelada de forma ordinária pela maioria dos votos? Ou você é daquele que fica de birra, com a cara fechada, e depois vai sair fazendo comentários indevidos porque a tua posição, a tua opinião não prevaleceu? Quando seu chefe ou superior lhe chama a atenção, como você recebe o puxão de orelha? Você realmente aceita que a vontade de Deus se revela normalmente, ordinariamente, através das pessoas mais sábias e experientes? Ser cristão é aprender a ser voto vencido. Você é como Davi, que quando confrontado pela Escritura, se arrependia e buscava o perdão de Deus, ou você é como Jonas, teimoso, difícil. Deus disse a Jonas, capítulo 1, vá a Nínive. Jonas tomou uma embarcação para Tarsis, mais ou menos 6.000 quilômetros distante de Nínive. Deus trata a vida de Jonas. Se no capítulo 1, Jonas está de costas para Deus, no capítulo 2, vemos Jonatas de joelho, no interior de um grande peixe. No capítulo 3, Jonas, certo, está de pé e prega em Nínive, mas no capítulo 4 está deitado, à sombra da planta imprevisível. E mais uma vez demonstra ser de dura cerviz. Pouco ensinável, difícil. Você é como Davi, como Josué,
como os contemporâneos de Esdras e Neemias, ou você é como Jonas, teimoso, difícil, que tem que ir para o interior do ventre do peixe para aprender? Meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude para que sejamos mansos e humildes e ensináveis. O povo que Deus desperta é, além de sedento pela palavra, ensinável. Os antigos diziam, igreja reformada sempre se reformando pela palavra de Deus. Para terminar, porque o tempo sempre está contra os pastores. Impressionante isso. Na história bíblica e na história da igreja, sempre que aconteceu um avivamento, sempre, eu sei que é uma palavra muito forte, mas ela se aplica. Sempre que aconteceu um avivamento, houve primazia da pregação bíblica na igreja. Houve obediência irrestrita à Escritura. E como ponte entre as duas coisas, entre a pregação e a obediência, a prática de oração. É o que nós vimos no capítulo 1 de Neemias. Neemias recebeu o relatório da situação de Jerusalém e dos moradores de Jerusalém. O que Neemias fez? Se assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou, certo? Buscou a Deus, e o teor da oração de Neemias revela que ele esteve meditando na palavra, porque ninguém consegue fazer aquela oração que Neemias fez se não estivesse empapado, cheio, embebido da palavra de Deus. Porque ele menciona termos, expressões bíblicas da lei de Moisés, e diz, nós desobedecemos os teus mandamentos. Como é que alguém afirma numa oração, nós desobedecemos os teus mandamentos, sem conhecer, sem ter meditado na palavra? Então, nas vezes que Deus despertou o seu povo, operou um avivamento, houve primazia do ensino bíblico, obediência, e entre as duas coisas, oração. Eu não sei se você sabe, mas o país com o maior número de presbiterianos no mundo é a Coreia do Sul. Maior quantidade de presbiterianos no mundo não está na Suíça, onde Calvino foi pastor, não está nos Estados Unidos, de onde veio Simon e outros missionários, não está em outro país, senão na Coreia do Sul. Mais de 15% da população sul-coreana é presbiteriana. População na Coreia do Sul, 51 milhões e alguma coisa. Pelo menos 8 milhões de sul-coreanos são presbiterianos. Isso não é exagero, isso é comprovado. Existem mais de 100 denominações presbiterianas. Essa parte não é muito boa a gente contar, que demonstra que o povo se desentende. Mas o presbiterianismo na Coreia do Sul é muito forte, e ele é novo, ele é jovem. Os primeiros missionários chegaram na Coreia do Sul no final do século XIX, por volta de 1880, entre 1880 e 1884. Ou seja, a igreja presbiteriana na Coreia do Sul é mais nova que a igreja presbiteriana no Brasil. O que aconteceu na Coreia do Sul que explica esse crescimento? Que explica essa quantidade de pessoas? No começo do século XX, ou seja, há mais de 100 anos, os missionários que atuavam naquele país, que na época não era nem Coreia do Sul, porque só havia uma Coreia, passou a ser Coreia do Sul depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve a Guerra da Coreia, uma Coreia do Norte, outra Coreia do Sul. Os missionários que atuavam na Coreia tomaram conhecimento de um avivamento que acontecia no país de Gales, ali ao lado da Inglaterra. Na vida da Coreia, na vida do povo, naquele momento histórico da nação, aquele foi um tempo de luta contra os japoneses. Os japoneses se apresentavam para dominar e, de fato, conseguiram. De 1910 até 1945, a Coreia foi uma colônia, pertenceu aos japoneses. Foi uma época muito trágica na vida dos coreanos e de muito ódio para com os japoneses. Talvez mais ou menos proporcional ao que os ucranianos estejam sentindo hoje em relação aos russos, sem entrar no mérito da questão dos motivos da guerra. Só estou aqui mencionando o ódio, a animosidade de espírito. O ódio contra os japoneses se alastrou pela população coreana. Foi então que os missionários metodistas e presbiterianos começaram a organizar as chamadas Semanas de Avivamento, que aconteciam 1 ou 2 vezes por ano, ocasiões nas quais os crentes oravam intensamente e eram edificados na palavra de Deus, porque existiam muitas exposições, muitas pregações, muitas conferências bíblicas.
Uma das ênfases do missionário William Blair era o arrependimento do ódio que os coreanos sentiam para com os japoneses. Esse foi o contexto no qual o Espírito Santo começou a atuar poderosamente e adubou o terreno para o grande crescimento dos presbiterianos ao longo do século XX. Exposição da palavra e oração foram usados por Deus para o despertamento dos coreanos. Meus irmãos, o povo que Deus desperta se consagra ao Senhor. O povo que Deus desperta valoriza e se esforça por aprender na palavra, em obedecer a palavra e em compartilhar essa palavra com os demais. E em obediência à palavra, ora, adora, celebra a Santa Ceia. Eu não poderia terminar esse sermão sem mencionar a pessoa de Cristo. Por quê? Porque Neemias, Esdras e todos os sacerdotes e líderes do Antigo Testamento, todos os reis de Israel e todos os profetas foram um tipo de Cristo. Inclusive, Neemias, o significado do nome Neemias é aquele que consola. Neemias não é o nosso Salvador. Neemias era pecador como eu e você. Porque se Neemias tivesse sido perfeito, Cristo não teria vindo ao mundo. Neemias tem muitas virtudes, mas ele não salva a ninguém. O ministério de Neemias no Antigo Testamento prefigura, representa, aponta para o ministério do grande Consolador Jesus Cristo. Ele que esteve com os discípulos e inclusive prometeu outro Consolador, o Espírito Santo. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, para que sejamos sedentos pela palavra, para que sejamos ensináveis, bons discípulos. Dessa maneira, segundo a vontade de Deus, Ele poderá nos usar para a glória do seu nome, para a edificação da igreja e para que os eleitos do Senhor, suas ovelhas que estão espalhadas pelo mundo que ainda não foram convertidas, sejam alcançadas por intermédio nosso.